Eu sou a Sandra Naxara, eu trabalho com mosaicos e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre os princípios básicos do mosaico. Eu já trabalho com mosaico desde 2007. Eu tenho um ateliê onde eu faço trabalhos por encomenda, dou aula e também trabalho com crianças. A gente pode trabalhar com mosaico tanto para objetos decorativos, como bandejas, peças de decoração, como também o mosaico como um painel, que é onde ele surgiu, na verdade, né? Usado primeiro no pavimento e depois como painéis decorativos de parede. Eu vou começar apresentando para vocês os materiais mais comuns que a gente usa para fazer mosaico hoje em dia, que é a pastilha de vidro. Em geral ele vem colado no papel. Outro material muito comum hoje em dia é o azulejo. Para fazer mosaico, o ideal é que seja um azulejo fininho para revestimento de parede. As pastilhas, depois, para trabalhar, o ideal é que elas fiquem soltas do papel e daí você vai ter um monte de pastilha. Então, no azulejo, a gente fica com material, com um trabalho que fica muito mais lisa a superfície e que você consegue ter peças maiores para formar o desenho. Já quando a gente trabalha com pastilha de vidro, daí para formar o desenho, você vai ter um monte de pecinhas menores para formar uma mesma área colorida. Dá pra gente fazer uns trabalhos bem legais com a peça inteira, com a pastilha inteira, sem necessidade de cortar ela, só usando a modulação e a variação de cor. A gente tem duas ferramentas básicas que a gente usa para trabalhar com o mosaico, que são a Torquês. Existe a Torquês com roldana, que é essa, e a Torquês de ponta reta, que é essa aqui que é reta. Essa aqui é um pouco mais barato e mais fácil de achar do que essa. A Torquês com roldana, ela tem uma durabilidade maior, então acaba valendo a pena o preço dela, porque você vai rodando esse disquinho conforme ele perde o fio, você abre com uma ferramenta que vem e gira ele. Então você tem mais tempo de fio da ferramenta do que a de ponta reta, que quando acaba o fio você precisa de uma nova. A parte boa é que o ideal é você usar quando tá nova para cortar pastilha e quando fica velha você usa para cortar azulejo, que precisa de menos fio do que a pastilha. Outra coisa que é importante quando a gente vai fazer um mosaico é pensar o que a gente vai fazer primeiro, ou seja, fazer um planejamento. Então, uma vez que você decidiu o que você vai fazer, por exemplo, um pendurador de chave ou uma bandeja, então você escolhe o objeto e daí você pensa o que eu vou fazer nesse objeto. Eu gosto de desenhar nessa hora, então eu escolhi trabalhar com essas cores, né, que é o laranja, o cinza, roxo, verde, azul e outro tom de cinza. Aqui eu separei alguns dos materiais que eu uso nessa preparação, né? Então é importantíssimo você ter um lápis, uma régua. Eu acho um compasso super útil, porque eu trabalho bastante com círculos e daí é bom a gente ter ele bem feitinho, porque facilita depois na hora que a gente vai botar as pastilhas. Né, a borracha e a tesoura, tanto para cortar o papel do tamanho certo, como se você for trabalhar com o papel craft. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente corta as pastilhas de vidro. Eu vou pegar algumas pastilhas e mostrar para vocês então como que a gente faz primeiro o corte reto. Então a pastilha, como eu falei, ela é lisa de um lado e tem ranhuras do outro. Eu gosto de cortar olhando as ranhuras, porque, por exemplo, essa aqui, se eu quiser cortar no meio, a ranhura dela não fica no meio, fica em cima. Então é mais fácil eu saber onde eu tô cortando se eu olho para a ranhura. Eu começo sempre cortando contra a ranhura nesse tipo de pastilha. Então, para cortar reto, a gente coloca a ponta da pastilha na ponta da Torquês e você mira. Então eu quero tentar cortar reto, eu miro ela reto. Se eu quiser cortar em ângulo, eu miro em ângulo. Então com a Torquês de roldana, a gente vai colocar a lâmina no centro da pastilha. E da mesma forma, se você quiser um corte em diagonal, você gira. Se você quiser um corte em reto, você deixa a pastilha reta. E daí ela abre, né? Agora que eu cortei algumas, eu queria mostrar
que sempre fica, não sei se dá pra ver, um pouquinho de vidro caído no chão. A gente nunca passa a mão, então tem gente que usa pincel, eu tenho uma dessas vassourinhas que a gente depois separa as pastilhas e tira os vidrinhos que ficam pra gente evitar que a gente se machuque. Então, quando a gente vai trabalhar com círculo ou formatos mais orgânicos, a gente vai precisar cortar em ângulo, tanto para fazer o círculo, então aqui a gente fez um semicírculo, precisa cortar arredondado, e daí nas primeiras voltas desse círculo a gente precisa das pastilhas com um leve ângulo. A gente vai começar a fazer o mosaico pelo método direto. Então a gente vai pegar a base de madeira que a gente escolheu. Quem gosta de trabalhar ou pretende depois pintar a base de madeira, eu sugiro que você lixe antes, né, para dar aquele acabamento que precisa. Outra coisa importante é, como esse é o nosso design, é das listas, também é bom passar as linhas para a base, porque assim você sabe que você não está entortando, porque às vezes a gente começa alinhado com uma lateral e acaba entortando, então você sempre passa o desenho. Eu vi que para fazer cada linha dessas, eu uso pelo menos 5 pastilhas cortadas em quadradinho. Então eu vou pegar aqui minhas 5 pastilhas, escolho a ferramenta que eu tenho disponível ou aquela da minha preferência, se eu tiver as duas, e começo a cortar. Então, às vezes a gente usa no canto uma pastilha maior, porque a gente quer sempre que elas desencontrem. Então a gente está trabalhando com linhas, né, com essas linhas no comprimento. Então a gente vai fazer uma linha e daí quando a gente for fazer a linha do lado, a gente quer que eles desencontrem, porque senão na hora que a gente passa o rejunte, você vai ter não só as linhas verticais, como você vai ficar com linhas horizontais, se eles estiverem encontrando as linhas entre as pastilhas, tá bom? Então, quando acontece isso, de você ficar com um quadrado que não saiu bom, o bom é que você já vai usar ele para fazer esses quadrados maiores. É sempre melhor fazer um grande do que fazer 2 muito pequenininhos, porque quanto menor ficar a pastilha, menos reta ela fica e mais chance ela tem de soltar do trabalho depois. Então a gente pode usar a cola escolar mesmo, que a gente acha em papelaria. Essa aqui é uma quantidade boa, porque você passa cola, muito pouca cola, a pastilha acaba não grudando. Se você passa cola demais, ela demora muito para secar e acaba tomando o lugar do rejunte. Então a gente começa a colar. Quando a gente tem uma borda do mosaico que vai ficar aparente para fora, a gente sempre usa a borda da pastilha nessa borda, né? Nunca deixa a parte que você cortou para fora, porque daí você tem chance desse material ficar cortante depois. Então a gente vai encontrar com a pastilha aqui. Sempre deixa um espacinho entre as pastilhas, porque esse espaço é onde vai entrar o rejunte. O rejunte existe no mosaico por 2 razões. Uma para proteger o mosaico e 2, porque quando esse mosaico ele é exposto à variação de temperatura, é o rejunte que está ali, que é um material feito especificamente para aturar a expansão e a contração da pastilha. Então, se você gruda uma pastilha na outra, você acaba não tendo esse espaço. Então, se esse material ficar exposto a uma temperatura muito alta, ele vai acabar estourando, né? Tem gente que gosta de trabalhar com uma pinça também para colocar. Daí você vai ajeitando assim. Ou você usa a mão, como eu costumo fazer. E daí você vai fazendo uma linha após a outra. Agora, se você for usar a cola mais forte, que é essa cola que em geral vem num pote grande, que a gente chama de cola extra, daí o que eu costumo fazer, eu costumo sempre pôr ela num potinho, daí você vê que ela já é mais grossa, né? E trabalho com um pincel. Eu uso esses pincéis de ponta chata, número 10 ou número 8, e daí eu venho com o pincel e espalho a cola. Eu sempre passo a cola na base de madeira e nunca atrás da pastilha, a não ser que seja algum buraquinho que eu tenha que colocar a pastilha e não dá para me lacrar tudo com cola. Por quê? Porque a madeira que é porosa e tem uma superfície maior, enquanto as pastilhas elas vão ter essa superfície com os buraquinhos, e se a gente passa a cola nelas, eu vou mostrar, às vezes a cola entra no buraquinho e não fica nessas partes de aderência. Eu sugiro fazer uma linha depois a outra, porque assim você consegue ter certeza que as pastilhas não estão se encontrando, né? E vendo uma borda em direção à outra borda. Uma vez que tá todo mundo colado,
você precisa esperar secar antes de fazer qualquer outra coisa. Então tem que ter certeza que as pastilhas estão coladas. Como que a gente sabe disso? Um, testando um pouquinho com o dedo, e dois, vendo se não tem nada de branco, porque como a cola molhada fica branca e quando ela seca ela fica transparente, então quando ela tá molhada você enxerga os branquinhos atrás. Então a gente colou todas as pastilhas, esperou a cola secar e a gente preparou as coisas que precisa. A primeira coisa que eu recomendo é colocar uma fita crepe para proteger a madeira, porque como a madeira é porosa, às vezes o rejunte entra e mancha a madeira. Então, se você for querer deixar com a madeira aparente depois o mosaico, é bom proteger ele antes. Então a gente corta um pedaço de fita crepe. Não entra lá para dentro, porque depois você não quer que essa fita crepe tire, né, o rejunte que entrou naquele cantinho. Então você coloca acima do nível das pastilhas. Dobra aqui. Faz a mesma coisa do outro lado. A gente vai pegar o rejunte. O rejunte é o rejunte comum que a gente usa para obra e vem nesse pozinho, né? Põe um pouco, não precisa fazer muito, porque o rejunte vai só entrar nessas aberturas que ficou entre as pastilhas. Então, coloca umas 3 colheradas assim. E a água, a gente vai sempre acrescentando bem pouquinho, porque o rejunte ele tem uma característica que ele demora para absorver a água. Então a gente põe um pouquinho, pega uma colher ou uma espátula para mexer e tá vendo que a água vai ficando envolvida pelo rejunte e não mistura. Então às vezes a gente põe mais água achando que faltou água, mas não, é a água que ainda não incorporou o rejunte. Então vai mexendo bem, que uma hora você vê que começa a virar uma pasta. Pronto, agora sim, ó, chegou na consistência que eu gosto de trabalhar, que é essa pasta bem firminha assim. Eu trabalho com essas luvas de vinil, mas dá para ser luva de latex ou essas luvas de borracha mesmo. Pega o rejunte que preparou e coloca assim uma boa porção por cima mesmo do mosaico. Daí a gente vai vir com uma espátula dessas de plástico para espalhar. A minha dica é, quando você passa, você aperta para baixo para ele entrar, mas sem fazer muita força, porque às vezes pega num cantinho de pastilha e pode soltar. Daí se você tá com muito rejunte em alguma área, você vem e daí sem pressionar a espátula para baixo, você passa puxando, que assim você reúne o rejunte de volta. Daí você leva ele para onde você precisa levar e aperta pressionando para baixo para entrar entre as ranhuras. Agora, ó, a gente passou em tudo, mas é muito importante ter certeza que não ficou nenhum buraquinho. Então, aqui eu tô vendo um buraquinho, então é bom a gente vir e passar mais. Outra coisa que eu acho importante fazer, e daí eu faço com o dedo, é pegar e passar bem passado lá nas bordas, que é super importante que a borda esteja bem protegida. Que o rejunte não vai deixar que entre água ou umidade para dentro. Vai selar as pastilhas lá junto com a cola, né? Se a gente não passa o rejunte e deixa só com cola branca, depois de um tempo é capaz dessas pastilhas se soltarem. Daí eu também viro assim e passo na lateral. Agora que passou todo o rejunte em cima de tudo, a gente vai pegar uma esponja, dessas que é macia dos dois lados, ou se você só tiver a esponja comum de lavar louça, daí você usa só o lado macio dela. Água, eu recomendo bastante colocar água num balde e eu uso um saco plástico dentro do balde que depois a gente recolhe o rejunte, a argamassa que ficou no fundo, né? Você deixa de um dia para o outro ou algumas horas para decantar, que assim todo o pó abaixa, daí você joga a água pelo ralo e daí você guarda esse pó que sobrou para jogar no lixo, porque se você jogar essa água com argamassa, com rejunte no ralo continuamente, vai entupir. Então a gente vai molhar a esponja, apertar bem apertado mesmo, que a gente quer ela úmida e não molhada. E daí a gente vai tirar o excesso de rejunte que ficou aqui em cima do trabalho. Como que a gente faz isso? A gente vai vir de um lado para o outro, nunca esfregando, e daí ó, sujou esse lado da esponja, usa o lado que tá limpo e passa do lado aqui em outra direção. A mesma coisa, você vai virando a esponja, mas nunca passa um lado que tá sujo em cima, porque senão você só devolve o rejunte pro lugar. E daí passa na lateral. Daí sujou? Bem, lava tudo. Espreme bem de novo.
E vem mais uma vez tirando o excesso. E nesse processo a gente vai vendo também onde formou bolha. Então a gente vai vir aqui com o dedo mais uma vez e trazer de novo rejunte para esses lugarzinhos onde ficou com bolha. Então lava a esponja de novo e faz o processo mais uma vez. Ele não vai ficar totalmente limpo nessa primeira limpeza, porque se a gente, como ele ainda tá mole, o rejunte, cada vez que a gente puxa, a gente tira um pouco lá de dentro. Então, quando chega num estágio mais ou menos assim, a gente para e deixa ele secar um pouco, e daí, depois de um tempo, a gente volta a tirar mais esse excesso. A única coisa que eu vou fazer, antes de deixar ele em repouso um pouco, é limpar aqui a lateral. Agora que a gente deixou ele mais ou menos umas meia hora parado, a gente vai passar a esponja mais uma vez, só para tirar qualquer excesso. Daí a gente vai tirar a fita crepe, para ver se a fita crepe não tá trazendo com ela esses rejuntes importantes dos cantos. E vai esperar secar totalmente para a última limpeza. Então eu venho, molho a esponja mais uma vez, espremo ela bem, sem fazer força, porque a gente não quer tirar o rejunte lá do meio, a gente só quer ter certeza que tá tudo em ordem e que não tem nenhum espaço faltando, nada disso. Agora eu vou tirar a fita crepe para poder finalizar os cantinhos enquanto o rejunte ainda tá úmido. Então agora que a gente tirou, a gente passa a esponja de leve ali, para tirar qualquer excesso que tenha ficado. A mesma coisa desse lado. E daí a gente verifica também a lateral. E daí você vem com o pano seco e daí você passa assim. E daí você já passa meio que esfregando, porque ele vai tirando esse pozinho que ficou e vai junto com isso lustrando as peças, tá? Então você passa assim o pano para tirar o excesso. E essa vai ser a sua limpeza final já. E o mosaico tá finalizado, né? Então ficou assim o pendurador de chave. Agora sim, se você quiser fazer uma pintura na parte de madeira, você vai colocar uma fita crepe para proteger o mosaico aqui nas emendas e daí você pode fazer o tratamento na madeira da forma que você achar melhor. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz o mesmo mosaico no método indireto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer dessa vez é pegar o papel craft, e não precisa ser dos muito grossos, e cortar do tamanho do mosaico que a gente precisa, com um pouquinho de diferença para menos, nunca para mais, porque se a gente fizer um mosaico maior, ele não vai entrar no buraco. Aqui, assim como a gente fez no método direto, a gente pode traçar as linhas guias. Aqui, uma coisa que é muito importante, a gente não pode usar aquela cola mais forte. Tem que ser a cola escolar, que chama cola lavável. Eu vou pegar um pouco dela, ponho num potinho de vidro qualquer e diluo ela com água, mais ou menos 60% de cola e 40% de água. E daí ela tem que estar assim meio que escorrendo do pincel. Então, assim como eu faço no método direto, que eu passo com pincel, essa aqui também. Eu vou passar a cola com pincel e vou colando as pastilhas. Sempre ao contrário, então agora a gente tá colando elas com a ranhura pra cima. E daí a gente vai fazendo isso até a gente ter o trabalho inteiro colado. Uma vez que a gente acabou isso, daí a gente vai instalar esse mosaico na base com argamassa. Que dessa vez a gente tem um pozinho que é quase igual ao pó do rejunte, mas ele é um pouco diferente. Você vai ver que ele é um pouco mais fino até, que é a argamassa. Essa argamassa que eu tô usando é uma argamassa que é especial para pastilha de vidro. Então a gente vai pôr também, mais uma vez aqui um pouco no pote. Dessa vez a gente usa um pouco mais, porque vai usar mais material do que só quando rejunta. E daí, de novo, a gente põe água aos poucos e mistura. E a argamassa, se você for ler ela na embalagem, eles falam para você misturar
e deixar uns 10 minutos parada para ativar os componentes químicos que tem nela. Então vou mostrar as ferramentas que a gente vai usar agora. A mesma espátula plástica que a gente usou só para passar o rejunte, e dessa vez a gente vai precisar de uma espátula dentada, que pode ser essas espátulas plásticas que tem esses dentinhos assim, ou pode ser aquelas espátulas de alumínio que tem os dentes quadradinhos. As duas servem. Eu também vou usar essa outra ferramenta para apertar. Mas isso você pode fazer com qualquer coisa pesada que tem uma superfície plana, que é só para fazer um peso. Então agora que a gente deixou a argamassa esperando um pouquinho, a gente vai passar ela nas duas superfícies. Então eu vou mostrar. Eu começo passando aqui na superfície de madeira. Então eu vou pôr e vou espalhar primeiro com essa espátula reta. Aqui a gente não pode espalhar ela super fininha, a gente tem que deixar ela numa altura equivalente mais ou menos ao dente da espátula, tá bom? Daí a gente vai vir com essa espátula, daí então a gente vai pôr ela reta assim e vai puxar sem inclinar muito, porque a gente quer que fique os dentinhos. A gente tira o excesso com a espátula. Agora a gente vai pegar o nosso papelzinho com o mosaico e vai passar a argamassa desse lado. E daí vai espalhar, que nem a gente espalhou o rejunte na outra, com a espátula. Também fazendo pressão para baixo, para ela entrar nas ranhuras e nos espaços, mas sem fazer força demais para não correr o risco dela prender em algum cantinho. Principalmente quando a gente tem corte de círculo, que tem peça pontuda, às vezes encaixa e puxa. Se por um acaso isso acontecer, de soltar alguma pastilha nessa hora, a gente tira ela, deixa separada de lado e passa a argamassa em tudo. Não adianta devolver ela para o lugar, porque a chance é que ela não pare lá, tá bom? E daí vai lá, ó, e encaixa ele em uma ponta. Tem certeza que as laterais estão no lugar certo e coloca ele para baixo. Agora a gente vai pegar aquela ferramenta ou um toquinho de madeira, alguma coisa pesada que você tem e vai pressionar para baixo. Nessa hora também, se você vê que ficou torto, ficou saindo para o lado, é uma hora que você consegue, por exemplo, botar uma força para andar com o mosaico na argamassa. Fez isso? Tira o excesso aqui da lateral, com o dedinho, daí com a espátula, com alguma coisa você pode tirar esse excesso que ficou aqui também. Então agora, antes de a gente deixar ele repousar, a única coisa que é bom verificar é que tem argamassa nas laterais, então assim como eu fiz com o rejunte, eu venho com o dedo e preencho esse espaço lateral, e daí agora eu vou deixar isso repousar por uma meia hora. Para daí começar a umedecer para tirar o papel. Então a gente vai começar a molhar esse papel, porque a gente quer que a cola dilua. Então, dessa vez a gente não precisa espremer muito a esponja, porque a gente quer sim levar água. Não água demais, porque a gente está trabalhando com uma base em madeira, e madeira não gosta muito de água, né? Então a gente vai pingar, tá vendo? Molhar, que a ideia aqui é umedecer o papel para que a cola que tá lá solte das pastilhas. A gente precisa realmente ter certeza que a cola dissolveu. Então molha um pouquinho, espera, daqui a pouco molha mais um pouquinho. Daí a gente pode ir numa pontinha. Então você dobra o papel e vai puxando ele assim, o mais horizontal que você consegue, porque isso força você não puxar a pastilha para cima e ela soltar. Às vezes o rejunte sobe um pouquinho em cima, e eu prefiro passar assim muito de leve para não tirar as coisas do lugar, para tirar um pouco desse excesso da argamassa que subiu. Mas tem que tomar cuidado, porque tá tudo solto ainda, tudo mole. Então se você puser força nessa hora, você vai mexer as coisas de lugar. E também é uma boa hora para caso tenha alguma coisa ficado torta ou errada, é a hora certa para você fazer a última correção. Aqui agora a gente precisa deixar a argamassa secar totalmente antes da gente passar
um pouquinho dela mais diluída para fechar todos os buraquinhos que ficaram e daí deixar secar. Então eu tô passando a esponja com uma leve pressão para tirar o excesso de argamassa que passou aqui para frente. E daí, nessa hora que a gente tá limpando, a gente vai verificar se tem a necessidade da gente passar mais um pouco dessa argamassa por cima, para daí sim ela tá fazendo o papel de rejunte. Então o que que a gente faz? A gente pega aquela argamassa que ficou, que vai estar bem firminha, e a gente vai misturar um pouco mais de água nela, para ela ficar um pouco mais aguada. E daí a gente vai pegar a espátula de rejunte e vai passar de novo, mais um pouquinho aqui. Vai espalhar. Então, agora eu tô mostrando para vocês como ficou o resultado final dos trabalhos feitos pelo método indireto após a total secagem e a limpeza com pano seco. Eles ficaram assim. Então essa foi a nossa aula, né, de mosaico, o método direto e o método indireto, com algumas técnicas de corte de pastilha de vidro para iniciante. Eu espero que vocês tenham gostado e consigam aproveitar e fazer o seu próprio mosaico.